Que Judas fala parece um tanto forte, mas na verdade ele está justamente batalhando aí pela fé. E aí ele tá, porque a igreja está sofrendo, né? Estava sofrendo com o ataque desses hereges. E aí se nós vamos ver, ó, perceba como que ele vai falar, ó. Ele vai chamar de homens ímpios, transformam a graça de nosso Senhor Deus em libertinagem, negam a Jesus Cristo. Dá uma olhadinha no verso 4, se você está com a tua Bíblia aberta. Pois certos homens cuja condenação já está sentenciada há muito tempo, infiltram-se dissimulando no meio de vocês. Esses são ímpios e transformam a graça de nosso Senhor Deus em libertinagem e negam a Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Aí veja que Judas vai dizer, se entregam à imoralidade sexual, verso 7, vai falar que eles são como Sodoma e Gomorra, como animais irracionais se corrompem, se você olhar o verso 10, pastores que só cuidam de si mesmo, verso 12, nuvens sem águas, verso 12, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, ou seja, é igual o mar que vem e traz toda aquela sujeira, estrelas errantes para as quais tem sido guardado o dia da negridão das trevas para sempre, promovem divisões sensuais que não têm o espírito, ou seja, ele vai usar vários adjetivos, características desses falsos mestres, mas ele deixa bem claro que o dia do Senhor está chegando e sem dúvida vai haver um acerto de contas e eles não ficarão impunes, isso mesmo, eles vão sofrer as consequências aí do seu pecado, tá bom? O autor dessa epístola, embora o nome seja comum, né? Quem é esse Judas, né? Juda, né? O nome vem de Judá, Judá. Na verdade, você tem ali o Judas Tadeu, né? Alguns vão dizer que vai ser ele, alguns vão, mas nós não temos essa informação que é o Judas Tadeu, né? O Judas, o traidor, também não. Então você tem aí informação de Judas, lá logo no primeiro verso ele diz assim, Judas, servo de Cristo e irmão de Tiago. Opa, o Tiago que é o irmão de Jesus. E aí então você começa a entender então que esse Judas é irmão de Jesus. Ó, eu coloquei no seu módulo, ó, 6 homens aparecem nas escrituras com este nome. Judas Iscariotes, escolhido por Jesus para ser apóstolo, né? Marcos 10, 4. O irmão de Jesus, Marcos 3, 55. O apóstolo, filho de Tiago, né? Também chamado de Tadeu, ele vai ser chamado de Tadeu também. Marcos 10, 3, Lucas 6, 16. Um cristão de Damasco, em cuja casa Paulo se hospedou após a sua conversão. Um cristão que se destacou na igreja de Jerusalém, também chamado Barsabas, Atos 15, 22 e 32. E por fim, Judas o Galileu, um revolucionário, Atos 5, 37. A igreja primitiva tem identificado que esse Judas, na verdade, é o irmão de Jesus. E aí você tem as informações, Mateus 3,55. Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E aí você tem Marcos 6,3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui também conosco as suas irmãs? E aí eles ficaram escandalizados. Esse é o verso, Marcos 6. Ou seja, já na identificação do verso, você tem consciência que esse é o irmão de Jesus. Porque foi escrito, é o que eu venho dito aí, ó. Venho dizendo para você, a grande maioria dos estudiosos concorda que a epístola de Judas foi escrita para combater a heresia gnóstica. O gnosticismo tinha se alastrado pela seara do Senhor e já contaminava muito de seus fiéis. As congregações eram subvertidas, obreiros enganados e até mesmo os responsáveis pelo redil viam-se ludibriados por sofisma e casuísmos dos falsos mestres. Então ele introduzia ali falsos ensinos. Sendo assim, a intenção de Judas era, por um lado, fazer com que aqueles que permaneciam íntegros reconhecessem o perigo dos falsos ensinos e protegessem a si próprios e também aos outros crentes que, por outro lado, advertiam os apóstolos acerca do juízo final. Então, tinha que permanecer firme porque Deus traria um julgamento a essa turma. Quando que ela foi escrita? Como eu disse, determinar sempre foi um problema, né? Quando os estudiosos divergem muito. Mas existem muitas informações. Em algumas, os casos não coincidem, né? Para alguns, essa epístola foi escrita antes de 2 Pedro.
portanto, antes de 65 depois de Cristo. Para outros foi escrita depois de 2 Pedro, como muitos estudiosos acreditam, por volta dos anos 70 e 80. Mas a grande maioria pensa que ela foi escrita mesmo antes da destruição de Jerusalém. Ou seja, antes do ano 70. Aí você tem o esboço de Judas, saudações, e as advertência contra os falsos mestres, o motivo para a advertência, ele vai citar cada um, que eles negam a Jesus, e como eu já falei, ele traz essa ideia que Deus não poupou os antigos. Se Deus não poupou os antigos, então não vai poupar essa turma agora também. E aí ele vai dizer o caráter do julgamento dos falsos mestres, e vai, a partir do verso 20 ou 23, uma exortação a permanecer firme na fé, a perseverar, e ele encerra com uma bênção, né? 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da glória de Deus, né? Ao único Deus, o nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as coisas, antes de todas as eras e agora para todos os séculos. Amém. É uma doxologia, né? Bom, então essa aí foi a carta de Judas, tá bom? Esse é um vídeo complementar, né? Só para complementar o finalzinho do primeiro vídeo, tá bom? Que Deus te abençoe, que a bênção de Deus seja sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, tá bom? Fica com Deus. Um beijo no teu coração, tá bom? Até a próxima aula, se Deus quiser. Aí nós vamos dar uma olhadinha, né, nas epístolas de João e em Apocalipse. Lembrando que é uma visão panorâmica. Nós não vamos estudar Apocalipse num punho escatológico, mas num punho da composição do livro, né? Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser. Fica conosco. Um beijo no teu coração. Se lembrando que se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus te abençoe, meu irmão. Fica na paz do Senhor.